O Flamengo trouxe um senhor técnico. Eu, no lugar do Flamengo, contrataria o Vitor Pereira. Você não ficaria com o Dorival, mesmo com os títulos? Porque houve uma opção do Flamengo. Então, o Flamengo tinha uma condição de renovar com o Dorival Júnior. E o Vitor Pereira foi uma possibilidade que surgiu, enfim. E aí o Flamengo... Tudo que eu estou falando sobre a questão tática vale para qualquer técnico. E o Dorival também teria que fazer isso. E os jogadores também teriam que comprar outras ideias. O que a gente falou do PSG vale para o Flamengo. Os três jogadores, obviamente, de maneira diferente. Os jogadores precisam ajudar o técnico. Sim. Se ajudarem o técnico, o Flamengo, que tem, de longe, o melhor elenco da América do Sul, eu sempre gosto de falar que é um Bayern de Munique dentro da Alemanha, é o Flamengo dentro da América do Sul, quando a gente fala de competências individuais. Se os jogadores comprarem, perfeito. O Vitor Pereira vai conseguir fazer o trabalho e o Flamengo vai voar. Se não... Mas os jogadores precisam ajudá-lo. A contratação é acertada, a questão de como ela foi, a gente pode discutir. Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Separei para vocês aqui, galera, um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil, falando do nosso Flamengo, falando de Vitor Pereira, das missões que ele terá com os jogadores. Tudo vai depender do Vitor Pereira. Se o relacionamento dele for bom com os jogadores, esquece. Tem tudo para dar certo, galera, porque ele é bom técnico, entende muito, né, de futebol, tem variações legais, tem variações táticas bacanas e a gente acredita aí que pode dar liga, pode dar casamento entre Vitor Pereira e os jogadores do Flamengo para esse time decolar, para a gente ganhar títulos em 2023. Quero pedir para você o like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Se você é mengão, se você é rubro-negro, seja bem-vindo e inscreva-se no nosso canal. Seja bem-vindo. Os créditos de vídeo são da ESPN Brasil. Vou deixar aqui na descrição o link do canal ESPN Grupo Disney. Sem perder tempo, cara, simbora pro vídeo. Vamos lá. É porque ele saiu do Corinthians. E Isso não tem um peso, pelo que ele falou. Isso tem um peso. Não. Tem um peso. Não. Se fosse talvez de um outro clube aqui mesmo de Sim, São mas Paulo, se fosse seria o diferente. contrário, seria igual. Também. Se fosse do Concordo com Flamengo você. pro Corinthians, Se fosse seria outro igual. clube, talvez. Seria igual. Se fosse outro clube que você falou? O tratamento não seria igual. Não, mas se fosse mão invertida, você acha que não? Paulo, é isso? Mesmo de São Paulo, clube do estado de São Paulo. Não, sim, mas se ele falasse o que falou no Flamengo e viesse pro Corinthians... Não, aí seria igual. Algumas Aí pessoas sim. não querem ou têm dificuldade de compreender que a crítica não é pela mudança É de clube. isso. Ah, É bom. pelo discurso, É pela pela mentira. postura. Exato. Mas vamos ver o que o Everton Ribeiro falou. Abração, Dan. Abraço também ao Ferreira. A expectativa é muito boa. É um treinador que está há 1 ano no futebol brasileiro, já conhece. Ele conhece a nossa equipe também. Espero que possa chegar para termos um brilhante ano de 2023. O Davi Luiz também falou mais. Opa, deixa eu chegar perto, embora meus óculos estejam atualizados. Vitor é um treinador tremendo, de muita qualidade, um expert taticamente também. A gente sofreu com isso no ano passado quando jogamos contra ele. Opa! Então espero que ele seja muito feliz aqui conosco. E ele vem com a mesma ambição que todo mundo. É um treinador vitorioso na sua carreira. E ele vem tentando dar o melhor para o Flamengo. E dar o melhor para o Flamengo são as conquistas de títulos e as alegrias nas vitórias. Para chegar ao nível que chegou como treinador, o Vitor, sem dúvida nenhuma, sabe jogar Essa de declaração todas as maneiras. É emblemática. Dá para deixá-la no ar? Leia a parte, relê, por favor, a parte que ele Com diz certeza. Vou do só jogo terminar. anterior. Sabe jogar sufocando, sabe jogar esperando e sabe jogar à espera de uma bola. Essa é a evolução no futebol e o Vitor é capacitado para montar o time. Qual que é o seu interesse? Quando veio jogar contra nós... Então eu espero, vamos lá. Então eu espero que ele seja muito feliz aqui conosco, que ele vem com a mesma ambição, bababá, e ele vai tentando, agora eu tenho que achar. No começo, aliás, a gente sofreu com isso no ano passado, quando jogamos contra ele. Ele é um expert taticamente também. A gente sofreu com isso no ano passado quando jogamos contra ele. Essa é a grande questão. Diga. Vou explicar o porquê. Opa. Ele Por deu quê? entrevista antes do jogo contra o Flamengo. Como o Flamengo Ele quem? O jogava... Davi Luiz ou o Vitor Vitor Pereira? Pereira. Como jogaram 4-3-1-2, a gente está falando agora há pouco do Paris Saint-Germain. E vou deixar bem claro, o Flamengo foi campeão na Copa do Brasil e da Libertadores porque tinha o Dorival. O Dorival achou a posição do Everton Ribeiro um pouco mais atrás, achou como jogar com o Felipe, colocou os 2 atacantes, potencializou diversos jogadores, achou a zaga. Não existe Libertadores, não existe Copa do Brasil do Flamengo do ano passado sem elogios ao Dorival. Porém, como o Vitor Pereira disse, o time jogando com 3 jogadores no meio campo deixava espaços pelos lados. E por isso, o Corinthians conseguiu pressionar ali, como o São Paulo, com um time bem limitadinho, pressionou jogando no Morumbi.
Seus 3 jogadores vêm marcar aqui, você inverte a bola, balança, está em volta da área, fica ali dominando o setor, etc. Para ele modificar isso, para isso acabar, ele tem que modificar o time. Eu não sei como os jogadores do Flamengo, eu acho que o Flamengo é um senhor técnico, e os jogadores devem ajudá-lo. O Flamengo tem jogadores sagrados. Então, por exemplo, para você jogar com os 2 atacantes, se o Arrascaeta voltar um pouquinho mais, um dos jogadores da linha de 3 tem que abrir para fazer o quarteto. A outra opção é voltar o Gabigol. Você vai recuar o Gabigol. O Gabigol é sagrado. O Gabigol, para mim, é o 2º maior jogador da história do clube. Só fica atrás do Zico. O Gabigol é, assim, uma lenda no Flamengo, tá? O Gabigol é, assim, não tem como falar. Assim, o Gabigol, por exemplo, para mim, a maior lenda da história da Argentina é o Maradona e a segunda é o Messi. No Flamengo é o Zico, a segunda é o Gabigol, tá? Não tô nem falando de qualidade técnica, tô falando de importância de títulos, de resultados, esse tipo de coisa. Vale uma tarde, hein? Gabigol está para o Flamengo, assim como o Messi para a Argentina. Acho que vai dar sem colocar na questão técnica, por favor, que já sei. Haters não, mas eu entendi e eu concordo. Podem se divertir. Concordo, não com a parte argentina, com a parte flamengo. Você pede pro Gabigol vir fazer um quarteto no meio de campo para recompor, porque enquanto o Flamengo consegue pressionar na frente, perfeito. Você pode jogar em 4-3-1-2, 4-2-4, 3-4, joga como você quiser. Faz perseguição individual ali, um chega no outro. Quando você não consegue, em algum momento do jogo, você precisa voltar para um pouco mais atrás, aí você precisa ter pelo menos 8 jogadores atrás da linha da bola. O Arrascaeta tem dificuldade de fazer isso, pode fazer. O Gabigol tem dificuldade de fazer isso, pode fazer, e o Pedro não faz. Ele vai ter em alguns momentos que mudar o time e ele tem jogadores sobrando para isso. O Cebolinha faz, se precisar, para dar um exemplo, né? Se vier o Gerson, então, não precisa nem falar. Bruno Henrique voltando. Bruno Henrique inteiro, um pouco mais de dificuldade para fazer, né? Então, o Flamengo trouxe um senhor técnico. Eu, no lugar do Flamengo, contrataria o Vitor Pereira. Você não ficaria com o Dorival, mesmo com os títulos? Porque houve uma opção do Flamengo. Então, o Flamengo tinha uma condição de renovar com o Dorival Júnior. E o Vitor Pereira foi uma possibilidade que surgiu, enfim. E aí o Flamengo... Tudo que eu estou falando sobre a questão tática vale para qualquer técnico. E o Dorival também teria que fazer isso. E os jogadores também teriam que comprar outras ideias. E se você for pensar de maneira muito fria, e o futebol não pode ser olhado só de maneira fria, você precisa entender vestiário, entender jogadores, outras coisas, você tira um dos 3 jogadores mais avançados. O Arrascaeta é o mais criativo, o Gabigol é a lenda principal em campo e o Pedro era o atacante mais eficaz da última temporada. Buscando uma vaga na seleção brasileira que ia jogar a Copa do Mundo. Ou seja, para buscar uma coesão coletiva, o que a gente falou do PSG vale para o Flamengo, os 3 jogadores, obviamente, de maneira diferente. Os jogadores precisam ajudar o técnico. Sim. Se ajudarem o técnico, o Flamengo, que tem, de longe, o melhor elenco da América do Sul, eu sempre gosto de falar que é o Bayern de Munique dentro da Alemanha, é o Flamengo dentro da América do Sul, quando a gente fala de competências individuais, se os jogadores comprarem, perfeito, o Vitor Pereira vai conseguir fazer o trabalho e o Flamengo vai voar. Senão... Mas os jogadores precisam ajudá-lo. A contratação é acertada, a questão de como ela foi, a gente pode discutir. Não, mas mesmo como ela foi, eu não acho que é problema nenhum. Como a contratação não tem nada a ver com o Flamengo, como, hein? Exatamente, como ela foi, é o momento que o... Tá vendo, galera? O Flamengo vai voar se os jogadores comprarem a ideia de Vitor Pereira. Muito bem. Momento que o Flamengo liga pro Vitor Pereira e faz a proposta. Não, a gente precisa pontuar, o problema do Vitor Pereira foi a saída do Corinthians, não a entrada no Flamengo. Mas é bom a gente falar que não houve ainda a manifestação do Vitor Pereira depois que ele saiu. Tem que esperar. Eu acho que é importante a gente esperar primeiro para saber o que ele vai falar. Ele vai ser perguntado sobre isso, ele vai comentar sobre isso quando chegar ao Flamengo. Porque o que a gente tem aqui até o momento é o seguinte: a justificativa para não continuar no Corinthians fazendo um esforço para ficar com ele, e ele falando que tinha um problema na família, que ele não iria trabalhar. Ponto. Depois disso, ele não ficou no Corinthians, algumas semanas depois ele acertou com o Flamengo. Agora, esse intervalo, o que ele vai falar, a chegada dele, a gente precisa esperar o Vitor Pereira. Mas não tem muito Não é estranho ter citado uma coisa da família para ir embora, sendo que ele pode ir embora por 500 motivos. É que talvez ele achasse que pode ter acontecido? Não sei, por isso eu quero ouvir ele falar. Não, talvez ele achou que não fosse. Mas se ele tivesse uma justificativa arrebatadora, ele já teria dado. Talvez ele achou que eu não fosse tocar o telefone, ele não achou que eu fosse receber uma proposta do Brasil, então ele vai ficar lá em Portugal descansando até mudar de temporada. Mas o que eu queria falar é mais o que o Davi Luiz disse, mais a parte daqui pra frente, não o que o Vitor Pereira fez no passado. Uma coisa que o Vitor Pereira mostrou muito no Corinthians era a criatividade para achar soluções
com os recursos que tivesse à mão naquele momento. Muita capacidade de adaptação. Então, mesmo esse cenário tático que você falou, Birner, eu não duvido que ele busque soluções que às vezes a gente nem imagina para resolver os problemas. Ele não tem problema em rodar o elenco também, deixar jogador no banco. Então, acho que alguns jogadores não vão ser titulares absolutos de jogar todos os jogos, mas todo mundo vai estar jogando. Ou pelo menos entre aqueles jogadores mais importantes. Mas não tinha as cobras que vai ter agora. Cobra que eu digo no bom sentido. Cobra de jogador consagrado no clube, vencedor no clube, de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Até tinha, né? Mas com um perfil diferente. Exato. E não atuais campeões da Libertadores. Sim. Mais ou menos. Mas, por exemplo, ele tinha que lidar com uma pressão para colocar o William, tinha que lidar com o Roger Guedes reclamando. E, assim, dentro do universo que vinha sendo a campanha do Posicionamento do Renato Augusto. O posicionamento do Renato Augusto. Foi muito questionado. Então, ele tinha essas ajustado a partir de um posicionamento do próprio Renato Augusto. Então, assim, ele teve que lidar com algumas questões que no Flamengo são maiores, porque tem mais jogadores, só que ao mesmo tempo ele vai ter mais resultados também para sustentá-lo. No Corinthians, não, era muito na conta do chá, né? Aquelas vitórias apertadas, aí empate, perde fora. Então, eu acho que ele tem muita capacidade de lidar com isso. A minha questão do Vitor Pereira com o Flamengo não é tática, não é técnica, é só a questão de ele ser um cara muito genioso para um elenco que já se mostrou genioso outras vezes. Mas a diretoria e o elenco sabem disso, né? Eu acho que o elenco do Flamengo tem tamanho suficiente para chegar pro dirigente e falar o jogador, olha, aí não, né? Então, eu imagino que deve ser muito bem recebido. Essas declarações... Não sei como vai ser a relação. Você acha que enquanto estava rolando a negociação, os caras poderiam ter falado mas eu acho que não. Claro que sim. Mas posso te falar? Mas será que eles sabiam? É isso. Eu perguntei no Sport Center pro Praça e pro Fábio Luciano se esse tipo de coisa é discutido. E eles falaram que acham que a probabilidade é muito maior deles saberem do distrato não, porque o contrato acabaria, mas saberem como nós, no momento assim, e o Dorival não ficou. E veio pelas manifestações dos jogadores foi uma coisa meio surpreendente. Do Dorival também. Que diretoria... E eu também não acho que diretoria tem que ficar fazendo quiz no vestiário de quem tem que contratar. Senão o elenco passa a mandar. Daí... Exato. Mas já viu o jogador escolher treinador, né? Eu já acho que quando você tem jogadores desse tamanho, a última palavra, obviamente, é do dirigente, mas você escuta os jogadores, porque é diferente se chegar num time com jogadores ali que precisam conquistar espaço, que não tem uma carreira estabelecida. Cara, alguns caras ali são muito grandes, você tem que ouvir. Mas se eles ouvissem, eu nem sei se eles aceitariam no clube. Eu acho como você falou, eles ganharam outra Libertadores agora. Sim. Fora o Campeonato Brasileiro, então, que já ganharam. Eu vou colocar aqui alguns obstáculos. E aí o torcedor vai falar, olha os... Não. Dificuldades iniciais de trabalho. A história da mudança do Vitor Pereira, eu tô no modo espera de entrevista. Não que isso vá apagar o que ele falou. Eu acho que, mas assim... Mas eu prefiro aguardar a manifestação dele. E eu dele. compreendo o Flamengo a querer mudar com o Dorival, mesmo com os títulos. Tem gente que fala, porque ganhou tudo isso, mudou. Eu entendo eles poderem ter... Eu acho que assim, se o Dorival, isso que é meio cruel, mas é compreensível, é justificável. Se o Dorival tivesse ganho... Copa do Brasil e Libertadores com mais sobras, ele não teria saído. Exato. Penso, como você, eu posso também questionar, porque quando houve a falta do acerto, aquela coisa de que a diretoria não falava com o empresário... 2-0 no Corinthians, na volta no Maracanã. Esquece. E 3-0 no Atlético Paranaense. Esquece. Estaria lá. Então, obstáculos. Como vai ser vestiário e Vitor Pereira... pelos comportamentos. Depende de todo mundo ali. O Birner falou uma coisa, não sei se foi o Birner ou o Plihal, que foi dessa. Houve um comprometimento do Flamengo com o Dorival, dos jogadores, eu estou falando no segundo semestre. Vocês citaram a história do Pedro, a ambição na Copa. Tinha a história do Gabigol ter muita relação com o Dorival, quase gratidão para aceitar coisas. O Gabigol, para mim, na temporada passada, foi incrível como jogador e como, assim, problema zero. Tem muita gente que fala, porque ele é marrento. Eu acho que ele foi brilhante, assim, não deu uma... E pensa o que deve ter sido para esse cara. Ele abriu mão de ver o colega ir para a Copa, que era o que ele queria. Ele não encheu o saco, zero. Ele jogou mais longe do gol. É isso. Para o time poder ganhar campeonato. É isso, marcou. Ele abriu um monte de coisa Não, foi incrível. Não sei até que ponto nessa... Novo ciclo, não estou falando nada a ver com o Vitor Pereira. Beleza, foi... vou ficar aqui para sempre fazendo isso. Assim, para sempre no Flamengo, não. Assim, nesta posição. E outra coisa, né? São jogadores tão grandes que... Será que o Cebolinha vai ficar no banco pelo segundo ano seguido numa boa? Será que o Bruno Henrique volta banco? Que pode ter ajudado bastante a vida, ajudou bastante a vida do Dorival
o destino. Muito chato dizer isso. O destino é melhor. Ao se lesionar com gravidade, será que ele, beleza, vai ficar no banco? Para mim, é o melhor jogador de 2019. A temporada mais brilhante do Flamengo nos últimos tempos. A gente olha a qualidade de jogo. Tudo bem, a gente vai estar começando 2023. Sim. Mas o cara tem um histórico mesmo que não deve ser desconsiderado. Claro, mas não vai ser fácil administrar esse vestiário. Tá aí, galera, o debate do programa Futebol 90 da ESPN Brasil. As dificuldades e facilidades que o Vitor Pereira terá no Flamengo só vai depender dele, né? Se o relacionamento de Vitor Pereira com os jogadores for bom, cara, ele tem tudo, né? Para ganhar os jogadores, ele tem tudo para se dar bem no Flamengo. Agora, se o relacionamento não for bom, daí, cara, não há Cristo que dê jeito. Porque a gente viu o que aconteceu com o Paulo Souza. Tá certo, Paulo Souza, além de não agradar no vestiário, ele também era mau técnico, né? Ele é um técnico fraco, né? As metodologias do cara, de professor Pardal, fez com que ele não desse certo no Flamengo, inventando moda, inventando jogador de posição. Se o Vitor Pereira fazer o que ele sabe e não inventar, querer mudar jogador de posição, onde o jogador não rende tão bem, ele tem tudo para dar certo no Flamengo. Agora, se ele querer inventar moda, daí vai ficar difícil também. Mas vamos acreditar, vamos esperar que o Vitor Pereira chegue, que ele se dê bem com o plantel, que ele possa fazer sucesso no Flamengo, né, cara? Tudo vai depender de vitórias. Se o Flamengo começar a vencer, daí tudo bem. A maioria da torcida gostou da contratação do Vitor Pereira. Outra parte não, gostaria que o Dorival Júnior tivesse continuado. Mas a gente entende, são gostos, né? Mas já que o Vitor Pereira é o novo técnico do Flamengo, vamos torcer para que ele dê certo e conquiste muitos títulos com o manto sagrado, com a camisa do Mengão. Valeu? É isso! Muito obrigado a todos vocês, um Feliz Natal, um ótimo domingo e que o nosso Senhor Jesus abençoe a cada um de nós, tá bom? Saudações e fui!